A história que você vai conhecer agora passou-se nos anos 80. Um dos nomes do crime mais conhecido no estado do Ceará e no Brasil foi do famigerado Fernando Soares Pereira, apelidado pela população como Fernando da Gata. Alcunha esta recebida por andar em muros e telhados, calmamente como um gato. Ao fazer barulho, da Gata até miava para disfarçar a sua presença. Natural de Russas, no interior do Ceará, Fernando da Gata tinha um sonho de ser artista. Ele mudou seu comportamento quando foi preso pela primeira vez para averiguação, ao tentar entrar no exército, após uma suspeita de furto. Conforme explicou sua mãe, após o fato, Fernando ficou um tanto deprimido e revoltado. Não dormia mais à noite, ficava acordado, vagando pelas ruas próximas à sua casa. Começando assim a construir sua fama no mundo do crime. No início da década de 1980, roubos, homicídios e estupros eram uma prática mais comum do criminoso. Fernando tornou-se temido por onde passava e preocupava as autoridades locais. O delinquente praticava toda espécie de crimes, deixando as famílias alarmadas, intranquilas e temendo novas investidas do maníaco assaltante. Pois quando ele entrava numa residência para furtar, geralmente violentava vítimas do sexo feminino, sem importar com a idade. Moradores da região jaguaribana, no Ceará, onde Fernando nasceu e iniciou seus crimes, diziam que ele tinha parte com o demônio. Um desses moradores tratava-se de José Firmino, também natural de Russas. Disse que conheceu o marginal ainda menino. Disse que era um garoto muito esperto, sabido, e que não levava desvantagens nas brincadeiras com os colegas em hora nenhuma. Firmino disse ainda que tinha motivos de sobra para afirmar que Fernando da Gata tinha parte com o diabo. Por várias vezes ele se livrou da morte sorrindo. Em uma dessas vezes, um soldado apontou o revólver para ele, apertou o gatilho e a arma não disparou. Mas não ficou só nesse. Outros casos parecidos ocorreram, afirmou Firmino. Com a fama de maior bandido daquela época, os principais jornais destacavam em suas páginas os feitos e crimes cometidos por da Gata e também de sua audácia criminosa. A própria polícia ressaltava a inteligência de Fernando da Gata, como, por exemplo, o delegado regional de Russas, Luiz Suderlan Alves de Moraes, que à época foi o único delegado a interrogar Fernando da Gata. Suderlan Alves falou em entrevista ao jornal O Povo que durante os interrogatórios o criminoso sempre externou seu ponto de vista sobre diferentes assuntos de maneira lógica. O delegado confessou ainda que ficou impressionado com a inteligência do marginal e que, durante os interrogatórios, Fernando da Gata nunca explicou as razões de tantos crimes hediondos. Mas dizia sempre que quando deixasse a prisão, iria cometer crimes ainda piores, o que realmente se confirmou. Outro policial que reconhecia em Fernando um homem inteligente era o comissário Antônio Lins de Abreu.
Lins foi responsável pelas ligações entre as polícias do Ceará e de São Paulo. O comissário contou que certa vez, em uma diligência para a apreensão de mercadorias roubadas, Fernando da Gata mostrou para os agentes como ele conseguia facilmente se livrar das algemas. Abaixou-se, pegou a fivela da sandália e introduziu nas algemas, abrindo-as com uma facilidade e rapidez incrível. Ainda, de acordo com o comissário, Fernando dirigiu um carro numa fuga sem nunca ter sido ensinado a dirigir. Fernando ainda disse aos policiais que também era capaz de pilotar um helicóptero e que certa vez quase roubou a aeronave de um político de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Só não concretizou o roubo, pois o helicóptero estava com pouco combustível. E os crimes? Os relatos são vários. No início da década de 1980, durante as noites, em ruas mal iluminadas das cidades, Fernando da Gata circulava habilidosamente, principalmente na zona rural e em bairros mais afastados. Ele agia de forma sorrateira e furtiva. Muitas vezes entrava nas residências pela porta da cozinha, onde comia o que tinha, e logo depois, armado com uma faca, rendia vítimas, estuprava mulheres, roubava e logo depois fugia. As grandes mobilizações de forças de segurança para capturar suspeitos não são novidades na história brasileira. Entre os criminosos cearenses, Fernando Soares Pereira, conhecido como Fernando da Gata, conseguiu fugir da polícia durante cerca de 20 dias e acabou morto em um confronto com os agentes policiais. Nos últimos anos de sua vida, ele migrou para São Paulo e morreu na cidade de Pouso Alegre, na fronteira do estado com Minas Gerais. Durante sua vida, Fernando teve tentativas de fuga da prisão, pouco convencionais. Em uma delas, ainda em Russas, o homem tentou atear fogo no teto da sua própria cela com gasolina, mas não teve sucesso. Outro caso aconteceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e foi narrada em matéria de 1982, publicada no O Povo. A fuga foi sensacional. Ele utilizou um grampo de cabelo de uma namorada para fabricar uma chave e abrir o cadeado de sua cela. Foi a última vez que Fernando da Gata esteve preso. Quando fugia da polícia, Fernando usava táticas similares às praticadas por Lázaro Barbosa, como o uso da mata como esconderijo para não ser capturado pelos agentes. O marginal recebeu 2 tiros, um no pé esquerdo e outro nas costas, mas mesmo assim conseguiu furar o cerco e embrenhar-se no matagal. Durante a madrugada de domingo e segunda-feira, soldados da Rota e da Garra, auxiliados por cães do canil da Polícia Militar, vasculharam uma extensa área, mas não conseguiram localizá-lo. Dizia a matéria de agosto de 1982, do O Povo. Ele ainda chegou a enfrentar os policiais, mesmo diante do cerco da residência onde estava em Osasco, São Paulo. Fernando, sai com as mãos para cima e não reaja. A casa está cercada e é melhor se entregar, disse o delegado que chefiava a diligência, Ari Sampaio de Oliveira. Venham me buscar, disse o ladrão, pois vivo não me entrego, descreve a reportagem. Moradores de Russas
deram entrevista na época dizendo que ele tinha parte com o demônio. E alguns não acreditavam em sua morte. Ele é sócio de Satanás. Só vou acreditar quando eu ver o corpo. Vou tomar um susto quando ele reaparecer, disse um dos habitantes da cidade após a notícia de sua morte. As impressões digitais enviadas para a delegacia de Pouso Alegre, no estado do Ceará, não bateram inicialmente com a ficha criminal da polícia cearense em Russas. E agora? Agora danou-se. Foi o que disse o investigador Antônio Augusto, policial paulista que durante 53 dias realizou diligências para a localização do bandido. Dizia em matéria da época. Alguns dias depois, no entanto, a confusão foi sanada e constatou-se a morte do homem. Não existem mais dúvidas, o corpo é mesmo de Fernando da Gata. Esta afirmação foi feita pelo sargento João Xavier da Silva, no Comando de Operações Especiais, COI, ao examinar fotos apresentadas pela reportagem do O Povo. A tese foi reforçada após envio de documentos oficiais para o Ceará que comprovaram a morte do homem, além de uma nova análise das planilhas de impressões digitais de Fernando. De posse do material que comprova a morte de Fernando Soares Pereira, o delegado de Russas, Luiz Suderlan Alves de Moraes, vai expedir ofício para as várias cidades cearenses comunicando a morte do marginal. Acrescenta a publicação do dia 19 de setembro de 1982. O procedimento foi realizado para que os juízes das comarcas com processos contra Fernando extinguissem a punibilidade do criminoso. Um mês após a morte do homem, foi iniciada a produção de uma minissérie de 2 capítulos na TV Globo sobre sua história. Escrita pelo então diretor do Globo Repórter, a produção foi gravada em São Paulo e exibida no ano seguinte, nos dias 14 e 15 de fevereiro. Fernando foi interpretado por José Dumont e a trama se concentrou nas ações do homem na capital paulista.